Vamos lá, barulho pro Pedro aí, gente. Palmas pro Pedro. Aí. Bom dia para todo mundo. Alô. Bom dia! Bom dia! Bom dia. Cara, esse é a segunda vez que eu e o Rafa a gente faz uma conversa e um podcast em público. A primeira vez tinha um total de 6 pessoas, né, Rafa? 5 Era uma galera. Produção. E agora tem um monte aí. de gente aí. Obrigado, gente, por estar presente aí. A gente fica muito feliz de receber vocês. Para quem já escutou nosso podcast, algum episódio, algum corte, alguma coisa, levanta a mão aí. Legal. A gente começou... Mas tem pouco, né? A gente começou como 2 caras curiosos, né, Rafa? Todo mundo aqui, bom dia, todo mundo aqui empreendedor. E hoje nós temos o maior podcast de empreendedorismo do estado, né? Tanto que hoje estamos aqui com uma das pessoas mais importantes, da família mais importante, a família que provavelmente já passou dentro da casa de todo mundo, todo dia, né? Nós vamos conversar muito sobre isso. Vamos conversar muito sobre o vídeo, mas pouca gente está vendo. Ajuda lá, tá devagar o YouTube. Inscreve no canal. Dá moral, gente. Vocês são empreendedores, vocês têm que estar lá. Tem tanta história legal, tem tanta coisa bacana que... Próxima vez, pelo menos mente aí, levanta a mão e me ajuda. É isso aí. Gente, para quem não conhece o Pedro, tá? Eu acredito que a família Sirotsky é uma das famílias mais conhecidas e respeitadas aqui do Rio Grande do Sul. E o Pedro hoje está aqui para falar um pouquinho dele, mas também para falar um pouquinho dessa geração empreendedora, né? Ele é um cara que tem uma jornada muito bonita, tanto ele quanto todos os familiares. É uma família empreendedora de fato. E talvez muitos de vocês não venham de uma origem de uma família empreendedora. O que até de certa forma é raro, né? A gente vive num estado colonizado por italiano, por alemães, por muita gente, e essa galera veio para cá trabalhar, buscar oportunidade. Então, se algum de vocês ainda não empreende, não é empresário, com certeza o pai a mãe o avô, o bisavô, alguém empreendeu, alguém fez algo para a gente estar aqui hoje. E nada mais justo, né? Como a gente falou, nossa primeira vez que a gente falou em público assim, eram para 6 pessoas no nosso podcast. Hoje tem aqui 1000 pessoas, né? Então, a gente começou pequeno. E hoje a gente olha, né, o Grupo RBS, o Grupo RBS gigante, né? Um dos maiores veículos de comunicação do Brasil. E não faz ideia do tamanho que começou. Tudo começa pequeno. E aí eu queria começar já falando sobre isso, né, Pedro? Fala um pouquinho para quem não sabe, né? Como começou tudo isso? Bom, antes de mais nada, Rafa, Danilo, toda a equipe envolvida nesse evento que começou ontem, na verdade, né? Eu queria cumprimentar vocês. Eu confesso aqui, até há um mês atrás, o meu desconhecimento sobre o trabalho que vocês vêm fazendo e a minha já admiração por esse ato de empreendedorismo que é estimular empreendedores a desenvolverem os seus sonhos, principalmente os seus sonhos. É o que a gente vai falar bastante aqui hoje, né? E eu estou muito, além de honrado, assim, eu estou muito gratificado, eu estou muito feliz de estar fazendo parte nesses 2 dias aqui com vocês, porque se a gente vai falar sobre sonhos e sobre histórias, né? Eu já começo contando uma história que me emocionou quando eu cheguei aqui, até comentei com o Rafa, né? Eu comecei a fazer comunicação aqui na PUC, lá nos anos 70, e eu não terminei. E depois eu explico por quê. Mas eu me emocionei quando eu entrei nesse salão aqui, porque na década de 80, a minha mãe, que já tinha 55 anos, ela tinha um sonho, que era ser advogada. E ela, enfim, era dona de casa, era a esposa do meu pai, cuidava dos filhos. Ela não teve tempo para fazer isso. E aos 55 anos, ela resolveu fazer vestibular para a faculdade de Direito. E ela estudou aqui na PUC. Ela fez a faculdade e no último ano do curso, o meu pai morreu e ela queria desistir. E nós dissemos para ela, de jeito nenhum, tu vai agora somos nós que determinamos que tu vai terminar esse curso, porque esse sonho tu tem que concretizar. E ela o fez. E mais do que isso,
junto com ela, eu acho que ela ajudou a passar uns 10 ou 15, porque ela era muito CDF e a turma parece que estudava meio devagar. Mas o mais importante é que ela realizou um sonho dela quase aos 60 anos de idade, fazendo o curso de Direito. Então, beijo, mãe. Estou aqui onde você se formou há muitos anos atrás. Muito bom. Baita história. Primeiro ensinamento já, né? Ei? Primeiro ensinamento, né? Dentro Pois dessa é. história familiar, não tem idade para realizar sonhos. Não existe. Não existe. A minha vida é um pouco disso, mas eu vou começar respondendo um pouco... primeiro, muito prazer, né? Porque ainda que eu seja nascido em Porto Alegre e fiz a minha vida até os 29 anos de idade, até os 30 anos de idade aqui, né? Eu sou desta família, mas eu hoje estou muito distante, sob o ponto de vista de presença aqui no Rio Grande do Sul, até porque eu saí daqui em 1987, fui morar um ano fora nos Estados Unidos, depois me mudei para Santa Catarina e nunca mais voltei a morar aqui. E sei que pessoas, principalmente meu irmão, que é identificado como a liderança maior da nossa empresa aqui no estado, ele espelha essa visão do empreendedorismo de uma família que continua com um negócio que começou muito pequeno, né? E eu vou pedir permissão aos 40, 50 que estiveram ontem conversando com a gente, porque eu vou ter que contar uma história que talvez ninguém saiba, ou a maioria das pessoas não saiba, de como é que a história da RBS começa. Ela começa lá no interior do Rio Grande do Sul, né? Primeiro com a chegada dos meus ancestrais, dos meus bisavós, meus avós, que vieram refugiados do leste europeu no início do século XX, 1913, se estabeleceram no interior do Rio Grande do Sul, e o meu avô o pai do meu pai, já adulto, ele chegou aqui no Brasil com 12, 13 anos de idade, mas quando ele formou família, eles moravam num município da tua terra, perto da tua terra, de Erechim. Erebango, que é onde o meu pai nasceu, né, e que é pertinho de Erechim, né, ali daquela região de Getúlio Vargas, 4 irmãos, né, e se estabeleceram por lá. Meu pai nasceu em Erebango e quando meu pai é filho de uma família onde eles foram 5 irmãos, né? O mais velho chamava Henrique, depois Isaac, o Maurício, que era meu pai, o Semi e o Jaime, que está vivo ainda, graças a Deus, perto da gente, com a sua experiência, com a sua sapiência e com o seu bom humor, graças a Deus, com saúde, convivendo com a gente. Mas a história começa da seguinte forma: quando os meus avós viram que os seus filhos estavam entrando numa idade que precisariam de formação, ele resolveu sair de Erebango e ir para a cidade grande, que na época para ele a cidade grande era Passo Fundo, né? Lá já tinha escolas, enfim, e ele passou a viver com os seus 5 filhos em Passo Fundo, e lá o meu avô montou um armazém de secos e molhados, chamava Casa José Sirotsky. E como bom patriarca, ele fez todos os filhos trabalharem com ele dentro do armazém, né? E as pessoas, ainda que tenham o mesmo DNA, o mesmo sangue, né, elas começam a formar suas personalidades. E o meu pai não gostava de trabalhar no armazém, mas ele não tinha opção. Ele era, como seus irmãos, parte daquela empresa familiar que estava formada em torno daquele armazém. E esse armazém ficava justamente na frente da praça principal de Passo Fundo. Quem aqui é do interior do estado? Tem bastante gente, né? Vocês já são jovens de uma outra geração, mas lá atrás, a praça, nos finais de semana, era o lugar onde todas as famílias se encontravam, se reuniam para brincar, para fazer parte do entretenimento, principalmente no domingo, né? Era o dia livre de todas as famílias, e ficavam repletas, lotadas de gente. O meu pai, trabalhando no armazém, ele olhava para aquilo e disse: puxa, como tem gente
aqui, né? Isso aqui pode ser que seja um mercado. E ele resolveu empreender nesse mercado da Praça de Passo Fundo. Que idade que ele tinha? Boa pergunta. Eu acho que ele deveria ter uns 20 e poucos anos, no máximo. Mas ele olhou ao enxergar esse mercado e o que ele fez? Ele montou um serviço de alto-falantes na praça. Ele alugou algumas caixas de som, uns 2, 3 microfones, e aí ofereceu para os lojistas em volta da praça a oportunidade de anunciarem os seus negócios para os clientes potenciais que estavam na praça. Então ele anunciava, ele vendeu até para o pai dele anúncio do armazém, e para as farmácias, para as lojas, para todos os estabelecimentos comerciais que ali estavam, e também vendia recados, aquela coisa que se fazia em quermesse, assim, fulano de tal manda dizer que está apaixonada por fulana, né? Maria quer dizer que ama seus filhos, e cobrava, e começou a ganhar dinheiro no serviço de alto-falantes e fazendo comunicação na praça aos finais de semana. O pai dele não ficou muito satisfeito com aquilo ali, porque começou a desviar a atenção do Maurício, empreendedor, mas, ao mesmo tempo, deixou ele andar um pouco mais. E cada final de semana, ele começava a ter mais lojas anunciando, na época se chamava reclames, o que se chama hoje de propaganda, né, de marketing. Na época, os vendedores vendiam reclames, né? E ele era tudo isso, ele era vendedor de reclame, ele era o comunicador do reclame e o comunicador de entretenimento das pessoas que estavam na praça. Pois bem, o dono de uma rádio em Passo Fundo começou a ouvir aquele jovem se comunicando na praça e resolveu fazer contato com ele. E esse senhor, ele era proprietário de um conjunto de emissoras de rádio que chamava Emissoras Reunidas do Rio Grande do Sul. E ele se chamava Arnaldo Balvé. Os mais velhos vão identificar o filho dele, o Frederico Arnaldo Balvé, que foi durante muitos anos presidente do Internacional, um dirigente bem consagrado no Inter. Mas o pai dele era o proprietário. E convidou o Maurício para ser locutor na rádio em Passo Fundo. E o Maurício aceitou. Aí começou a encontrar o caminho da sua rota e da sua carreira profissional, trabalhando como comunicador, como locutor de rádio, nesta emissora em Passo Fundo. Ele começou a ir tão bem que resolveram convidá-lo para ir trabalhar em Porto Alegre. E aí começa agora uma nova etapa dessa história, porque o Maurício já era, nesse período, já era casado com a minha mãe, ele tinha 2 filhas pequenas, e ele foi avisar o pai dele: olha, eu recebi um convite para ir morar em Porto Alegre, para trabalhar na Rádio Gaúcha. E eu aceitei. E o meu avô deu um esporro nele: de jeito nenhum, você vai continuar em Passo Fundo, pode continuar trabalhando na rádio, mas você vai continuar trabalhando no nosso negócio de família. E o meu pai disse: ok, só que foi embora, se mandou. Ok, estou indo embora. Ele desobedeceu pela primeira vez num ato de muita rebeldia. Imagina, filho de imigrantes, que são patriarcas, que tem aquela cultura do patriarcado enraizada, e ele enfrentou o primeiro desafio, que foi dizer não para o seu pai. E o pai, em algum momento, depois do acontecido, o pai falou real o sentimento dele quando o filho foi? Ele ficou triste pelo filho sair? Porque tem uma ele confusão. Na verdade, ele não ficou triste, ele ficou revoltado pela desobediência. Mas feliz pelo... Depois, muitos anos depois. Ele assumiu isso. Porque o bonito nessa história é que
o Maurício vai para Porto Alegre, começa a trabalhar na Rádio Gaúcha, isso aí é 1953, 54. Aí ele tem uma rápida passagem pela Rádio Farroupilha, ele é contratado pela concorrência para trabalhar como comunicador. Ele tinha um programa de rádio que se chamava o programa Maurício Sobrinho, que era domingos de manhã, num salão de atos, que era do Cinema Castelo. Quem já ouviu falar no Cinema Castelo aqui em Porto Alegre? Ninguém, provavelmente. Quem? Aqui tem uns velhinhos, então, né? Deixa eu ver. O Cinema Castelo era na Zenha, ali perto do Riacho Ipiranga, ali. Era um cinema maravilhoso, mas o que eu quero contar é o seguinte: ele passou um período na Rádio Farroupilha e a Rádio Gaúcha resolveu contratá-lo de volta. E ele decidiu que só voltaria para a Rádio Gaúcha numa única condição. Qual o tamanho da Rádio Gaúcha na época? Muito pequena, muito pequena. Não mandava. Era uma rádio já em funcionamento há muitos anos, mas porque agora vocês vão entender as datas, né? Porque a Rádio Gaúcha já existia, mas ele volta para a Rádio Gaúcha e vira sócio da Rádio Gaúcha. Então ele veio para a Gaúcha, a Farroupilha tirou ele da Gaúcha, e a Gaúcha queria ele de volta, e ele falou: eu volto se for sócio. Volto se eu for acionista. E em agosto de 1957, ele se torna acionista da Rádio Gaúcha, que é a data de fundação da RBS. A RBS nasceu em agosto de 1957, com esta associação do Maurício com os sócios que tinha o próprio Arnaldo Balvê, tinham outros sócios de Caxias do Sul, e assim começa a história da nossa empresa. De um serviço de alto-falantes na praça, ele empreendeu, ele pessoalmente, até 1986, todo o desenvolvimento, juntamente com o seu irmão Jaime, com os profissionais envolvidos. A entrada da segunda geração, que somos nós, começa no início da década de 70, o Nelson entra em 71, eu entro em 73, e aí começa o nosso envolvimento. Mas tudo isso para dizer o seguinte: talvez o Maurício não soubesse da sua vocação até a hora de olhar pela primeira vez algo que ele achou que fosse um mercado, que era uma praça pública, onde ele via muita gente se entretendo, passeando, se divertindo, e ele viu ali a primeira oportunidade de desenvolver uma carreira que foi muito bonita e que deixa esse legado que está até hoje, né, aqui no Rio Grande do Sul. Eu tenho um ano menos que a RBS, eu nasci em 1956, eu tenho 68 anos, então um ano mais, quer dizer, e a RBS tem 69 anos, isso quer dizer que estamos próximos de celebrar os 70 anos da RBS e os meus. O senhor cresceu dentro, veio junto, né? Mas o seu pai, assim, eu acho que é importante dizer também que ele trabalhava de segunda a sexta. E aí ele viu a oportunidade no descanso, que era o momento que o pai deixava, entre aspas, ele solto, porque durante a semana ele não conseguia fazer isso. Não. Então ele trabalhava 7 dias por semana. O empreendedor dá um jeito, né? Sempre tem um jeito de fazer, né? Mas ele descobriu mais do que o trabalho, ele descobriu a sua vocação. Exatamente. Né? Ele encontrou ali algo que... Porque o que acontece? Esses filhos de imigrantes são pessoas que têm, né, e eu gosto sempre de falar sobre ancestralidade, porque no momento que a gente entende a ancestralidade da gente, a gente entende alguns caminhos traçados e até alguns descaminhos, né? Esse pessoal que veio lá do leste europeu, o que eles eram? Pequenos comerciantes, agricultores, né? E não necessariamente transformaram os seus filhos naquilo que foram quando nasceram nesses países. Muito bom. Beleza, aconteceu isso, tu nasceu basicamente no início do grupo RBS, tempo passou, tu também teve um momento que tu começou a trabalhar também na empresa. Acredito que o teu pai, ele tinha uma visão muito parecida com o do teu avô, de trazer os filhos para próximo do negócio, de empreender junto, de trabalhar junto. Como que foi isso? Como tu começou a trabalhar na RBS? Isso é interessante, né? Porque por um lado ele teve rebeldia, mas por outro ele repetiu o pai dele querendo trazer para perto os seus filhos para trabalharem, né?
E, na verdade, né, o Nelson começou muito jovem também. O Nelson, ele começou com 18 anos na empresa, né? Eu comecei com 16, mas nenhum de nós foi, digamos assim, imposto a participar. Foi uma sedução natural, porque nós gostávamos da comunicação. Eu desde pequeno, acompanhava esse programa quando ele existia ainda. Ele terminou em algum momento na década de 60, que eu não sei precisar exatamente, mas assim, eu tinha muito orgulho de ir ao Cinema Castelo aos domingos de manhã, assistir ao vivo o programa do Maurício. O Maurício, para quem não sabe, fez o primeiro contrato profissional da Elis Regina. A Elis era uma caloura, ela cantava como caloura no programa que tinha na Rádio Farroupilha, chamado Clube do Guri, e ela não era uma cantora profissional. E o Maurício, além de fazer o seu programa, além de ser um radialista, ele observava, como tem que sempre fazer, o que a concorrência está fazendo, e tinha esse Clube do Guri na Rádio Farroupilha, que era apresentado pelo Ari Rego, e apareceu essa voz de uma menininha, e ele disse, puta, essa menina tem uma frase que virou célebre dentro da RBS, que é, essa guria vai longe. Ele contratou a Elis, o primeiro contrato profissional foi dele, com ela. Depois até eu tenho uma história muito bonita para contar, se vocês quiserem, sobre as relações. Eles brigaram uma época, e eu acabei fazendo a reconexão dos dois, mas isso é um complemento. Ele era visionário, né? Ele via oportunidade. Ele era. O pai estava falando rapidinho com o Rony agora, quando ele saiu daqui, né? E até brinquei com eles. Eu ouvi falar que você está num sabático de 4 dias, né? E ele disse, eu não consigo parar de trabalhar, eu não consigo parar de pensar, eu não tiro férias, eu faço pesquisa, né? E o meu pai era mais ou menos assim, ele vivia com os olhos, com os ouvidos, assim, antenado, né, dentro das condições de uma época que as ferramentas de acesso a pesquisas eram muito rudimentares, eu diria, né? E ele não, ele olhava longe, tanto é que a Rádio Gaúcha, que ele vira sócio em 1957, é o primeiro veículo, e logo após, este grupo de acionistas conquista a primeira concessão para uma emissora de televisão, para a segunda emissora de televisão do Rio Grande do Sul, que a primeira era a TV Piratini, que já estava no ar, que era do grupo de Diários e Emissoras Associados, e o meu pai consegue uma concessão, e em 1962 eles inauguram a então TV Gaúcha, hoje RBS TV, que foi o segundo canal de televisão. E ele teve uma outra visão muito importante relacionada ao mercado, que aí tem a ver com o fato de ele ter nascido e sido criado no interior do estado. Porque ele enxergou o mercado, né? Porque não existia ainda conceito nem operação de rede de emissoras de televisão no Brasil, era um processo em formação, os canais eram totalmente independentes, a Rede Globo não era a Rede Globo, tinha a Rede Excelsior, que era uma rede que tinha Rio e São Paulo, tinha a TV Tupi, que pertencia aos diários e emissoras associados, mas ele enxergou o interior do Rio Grande do Sul como um grande mercado a ser desenvolvido e criou a primeira rede regional de televisão do Brasil. A referência daquilo que são os canais de Passo Fundo, de Bagé, de Santa Maria, de Pelotas, de Santa Rosa, enfim, as Caxias do Sul, principais cidades do estado, ele foi montando emissoras de televisão que tinham programação local. Hoje é bem restrito o espaço por conta da afiliação com a Globo, mas tinha muito mercado. De alguma maneira, ele espelhou a praça de Passo Fundo, no grande mercado que são as cidades do Rio Grande do Sul, que até hoje continuam sendo até maiores do que eram. Até porque a capital ela não conversa até um certo ponto com o interior, né? O interior tem a sua vida própria. E a partir do momento que ele foi tão visionário, que a partir do momento que as cidades foram crescendo, mais ainda era necessário a cidade falar com os seus, né? Eu vejo lá Erechim tem a sua lá,
E tem a parte interessante, que é a hora que fala da cidade, ali num jornal do almoço, alguma coisa, e é bem importante para a gente se localizar, entender, a cidade está crescendo, as notícias têm que vir, e não só da capital, né? Sem dúvida. Esse modelo de rede regional, a própria Rede Globo se espelhou no modelo da RBS no Rio Grande do Sul para desenvolver nos outros estados brasileiros. Então, ele tem uma contribuição a partir da sua visão regional ao desenvolvimento do projeto de nacionalização, da interiorização dos mercados do interior do Brasil como modelo de comunicação. Perfeito. Mas voltando ali que a gente estava conversando. Então, o teu avô não queria que o teu pai saísse de casa para empreender, para vir Porto Alegre e tudo mais. Passa-se a vida, tu chega ali com os teus 16, 17 anos e tu também tem alguma vontade de fazer algo e ele não permite ou ele indica. Como é que foi isso? Então, como eu disse, a minha carreira profissional ela começa antes de eu trabalhar na RBS, porque eu com 15 anos de idade eu fui estudar nos Estados Unidos, fazer intercâmbio, aprender a falar inglês. E lá, pela primeira vez, eu ouvi o rádio FM. O rádio FM no Brasil, ele começou de verdade como frequência em 1975. Então, não existia no Brasil em 72. E o rádio FM, numa terra que o AM era rei, o FM era algo extraordinário, porque era estéreo, né? Hoje vocês não acham a menor graça nisso, porque está incorporado na vida de todos nós. Mas rádio estéreo não existia. E eu fiquei fascinado com aquilo, porque eu comecei a ouvir rádio jovem, né, rádio com comunicador, algo que não era nem ideia ainda no Brasil. Quando eu voltei do intercâmbio, eu voltei no segundo semestre de 72, com 15 anos. Aí quando eu completei 16 anos, eu me incomodava muito, porque o meu pai apresentava o Nelson, né? Esse aqui é meu filho Nelson, que já trabalha na empresa, e eu não trabalhava, e eu ficava muito incomodado com isso, né? Até que no início de 73 eu disse para ele: pai, eu gostaria muito de trabalhar na empresa, né? E ele disse: que bacana, né? Mas o que tu quer fazer? Eu disse: não, eu quero trabalhar com música, né? Porque eu sou um cara que gosto muito de música a vida inteira, né? Ele disse: tu quer trabalhar com música? Então eu vou te dar um programa para tu fazer a programação musical. Aí eu achei que eu estava começando a realizar o meu primeiro sonho, que era fazer um programa de música jovem, de rock, que nada. Ele me botou num programa da Rádio Gaúcha chamado Varig, a Dona da Noite, que era de segunda a sexta-feira, das 10 da noite às 2 da manhã, que só tocava música para velho. Era um negócio assim, e eu não conhecia nenhuma das músicas que eu tinha que programar. Então, ele me botou na minha primeira escola. Tu vai fazer o que tu quer, mas tu vai aprender, sabe? E eu passei a aprender a conhecer um estilo musical de orquestras, Ray Conniff, Frank Purcell, como era? Puta, eu sempre me esqueço já, a minha memória com relação a esse passado, mas não importa os nomes, o fato é que eu aprendi muito a conhecer um segmento que, se não fosse ele ter me colocado naquele programa, eu não teria aprendido. E eu tinha uma escola que era com ele, porque ele me dizia o seguinte: eu programava às 4 horas, das 10 às 2 da manhã, à tarde, né, fazia a lista, batia a máquina, tirava uma impressão para mim, levava para casa e eu ficava ouvindo com ele o programa que eu tinha programado. E ele ia me dando dicas. Olha, isso aqui tá bom, isso aqui tu tem que imaginar o que as pessoas estão fazendo na hora que elas estão ouvindo. Então tem umas que estão jantando, tem outras que estão na cama, tem outras que estão no carro. Então tenta imaginar e ver o que essas pessoas gostariam de ouvir. Então eu tive uma aula prática com o meu pai nesse sentido. Porém, à medida que era o meu primeiro emprego aquele ali, né? Eu trabalhava à tarde, obviamente que eu ainda estudava na escola, ia me preparar para o vestibular. A minha carreira começou do jeito mais estranho, assim, a que me transformou em cima da minha vocação, né? Porque vocês já ouviram falar aqui nas 12 horas de Tarumã? Quem sabe o que é 12 horas de Tarumã? Então, as 12 horas de Tarumã, na década de 70, era como se fosse um Woodstock anual em Porto Alegre, em Viamão, no caso, né? Porque a juventude
ia para aquele parque lá, aqueles gramados de Tarumã, montava churrasqueiras, era trago a noite inteira, música, e os carros corriam, aquela loucura toda. E na época, a Rádio Gaúcha transmitia, mas não tinha uma estrutura de pessoas suficiente para fazer uma cobertura de verdade, uma cobertura, porque primeiro, se a corrida começava à meia-noite, terminava ao meio-dia, tinha que ter gente trabalhando nestas 12 horas, fora as horas que antecediam o início da corrida. E aí a rádio começou a transmitir, e eu e o Nelson lá, tomando cerveja, comendo churrasco na madrugada, nos divertindo, até que nós fomos chamados às 4 ou 5 horas da manhã. Nós estamos precisando da ajuda de vocês, porque a equipe não aguenta mais, a equipe está quase dormindo e está sem energia. E o Nelson, deixa comigo que eu faço a narração das corridas. E eu disse, deixa comigo que eu vou para os boxes fazer as reportagens. Nunca tinha pego um microfone na minha vida para fazer absolutamente nada, e lá fui eu. Né? Na época, as unidades móveis se chamavam Motorola, que era quase como se fosse um ferro de passar. Assim, o microfone está aqui, tu tinha que levar o ferro de passar contigo, pesava uns 2, 3 quilos, tinha que ficar andando com aquele negócio de um lado para o outro. E eu fui para os boxes, comecei a fazer reportagem, entrevistava o piloto que parava, entrevistava mecânico, pessoas que estavam lá. E quando eu vi, já era quase meio-dia e eu estava no ar, fazendo reportagem, eu não larguei mais o microfone. A nossa família tem essa tradição de que gosta de um microfone. E eu fui, e aí fiquei até o final da corrida. E a corrida foi vencida por uma dupla de irmãos, Denis e Lino Reginato, num Fusca. Eles ganharam as 12 horas de Tarumã. E aí, aquela comoção da bandeirada, da chegada, quando eles entram, um deles, eu não me lembro qual deles estava no comando do seu Fusca, quando ele entra no box, eu estou com o meu microfone assim, esperando, né? Puxa, e um monte de gente, um monte de repórter, e eu disse, puxa, eu vou ouvir esse cara antes de todo mundo. E a janela do Fusca estava aberta e eu me atirei para dentro do carro. Literalmente entrei dentro do carro e fui o primeiro a entrevistar o campeão das 12 horas de Tarumã. E ali eu me consagrei. Ali foi o meu momento de irresponsabilidade e de sucesso. Mas não é maneira de dizer. Eu entrei pela janela, que não tinha banco, obviamente, do lado, e caído dentro do carro, eu ouvi o motorista, e aí fui consagrado. Pô, o Pedro é comunicador, parabéns, que bacana. Meu pai, agora tu pode fazer o teu programa de rádio. Independente do Varig, a dona da noite, eu passei a ter o meu horário na Rádio Gaúcha ainda, que era a rádio que nós tínhamos, às 19 horas de sábado, um programa que chamava Transação. Eu duvido que alguém aqui tenha ouvido falar no Transação. Ali. Velho. Opa, tem velhinho aqui. Tem que ter quantos anos no mínimo? Pô, o programa no rádio começou em 73. Na televisão gaúcha em 74 e terminou em 79. Agora vocês imaginam, aí sim, esse programa do rádio era um programa de rock. Imagina, rock na Rádio Gaúcha em 1973. Era uma loucura, né? Aí surgiu um outro momento que também não foi planejado, foram as circunstâncias que a carreira foram me proporcionando, é que a Globo começou um programa no Rio chamado Sábado Som, que era apresentado pelo Nelsinho Mota, meu querido amigo, e esse sim, ele é fio condutor da minha carreira, porque por causa deste programa, o patrocinador do meu programa na rádio queria que também patrocinar o Sábado Som com uma única condição, que tivesse um apresentador local. E ele era uma loja chamada Espaço 3, tu que mais ou menos lembra disso, a Espaço 3 era na Rua da Praia, numa daquelas galerias ali da Rua da Praia, e ele assumiu o patrocínio, já era do programa de rádio, e eu passei a apresentar em 74 também o Transação na televisão,
que é na minha vida e na vida da juventude daquela época, é muito marcante, porque era um programa de rock and roll e de música brasileira contemporânea, sábado das 2 às 4 da tarde. Numa época que não tinha MTV, numa época que não tinha nenhum canal de música, eu fazia esse programa na TV Gaúcha, né? Que virou RBS alguns anos depois, e ali foi a minha realização. Ali eu vi o meu primeiro momento de realização como comunicador, como vínculo que eu tinha com o público jovem no interior do Rio Grande do Sul inteiro. Eu viajava por todo o estado, eu fazia bailes, eu me comunicava diretamente com o público me respondia com muita felicidade, porque esse programa, para existir, eu tinha que fazer mágica, porque não existiam fornecedores de clipes. Primeiro, a palavra clipe não existia. Eram fitas, eram vídeos, né? E os fornecedores eram todos piratas. Os principais deles, vejam como a Varig é parte da minha vida. O meu primeiro programa, meu primeiro emprego era o Varig a Dona Dorante, e os meus primeiros fornecedores eram os comissários da Varig, que pirateavam, traziam nas suas malinhas de mão, né, vídeos, e eu comprava deles. Eu comprava deles para botar no ar o Transação. E o Transação, para mim, foi uma alegria muito grande, né, porque eu continuava trabalhando na Rádio Gaúcha, mas aí em 1979, 5 anos de Transação, o meu pai me chamou para uma conversa muito séria. Ele me chamou na sala dele e disse assim: vem cá, vai continuar brincando de ser artista? Ou tu vai nos ajudar a essa empresa aqui crescer? Uau! Foi o meu primeiro dilema. Eu tinha 22 anos. Imagina, eu comecei o Transação da TV com 17. E eu era muito feliz, e eu queria seguir a carreira de comunicador. Eu queria seguir a carreira, entre aspas, de artista. Porque eu era muito feliz com o que eu estava fazendo, mas eu não tive coragem de dizer não para o meu pai. Bom, a coragem que ele teve de dizer para o pai dele, eu não tive coragem de dizer para ele. E aí começa uma outra história na minha vida, porque eu começo a carreira de executivo na empresa. Gestor. Gestor. Claro que ainda muito voltado, porque como eu trabalhava em rádio, né, isso aí é 1979, a RBS já tinha o primeiro canal de FM em 1976. E esse canal de FM, eu tentei intervir para trazer o modelo que eu tinha assistido em 1972, que era o de uma emissora jovem. E o meu pai, de jeito nenhum, nós vamos fazer aqui uma grande rádio sofisticada para enfrentar a Rádio Guaíba, que tinha um canal AM muito forte e que, quando não fazia esporte nem notícia, ela tinha a música da Guaíba. E aí ficava aquele silêncio e começava aquele tipo de música que eu tocava no Varig, a Dona da Noite. E era o dia inteiro. E eu disse assim, esse negócio não vai dar certo. Mas começou em 1976, eu ainda estava no auge tentei mudar alguma coisa, não consegui. E o meu pai lançou em 1976 o primeiro canal de FM da RBS com o seguinte nome: Rádio FM Estéreo Gaúcha 0 hora. O som de luxo. Curtinho. E assim que a rádio era apresentada. Rádio FM Estéreo Gaúcha 0 hora. O som... Que horror, né? E aí a gente botou nessa. E eu dizia para ele: pai, esse negócio não vai dar certo. Não tá legal. Não tá legal. E a rádio não tinha audiência, a rádio não tinha poucos anunciantes. O FM tinha poucos aparelhos de rádio FM, né? Então, mas a indústria crescia, começavam... nem nos carros a gente tinha FM ainda. Eram só
eram aparelhos assim do tamanho dessa letra aqui, que a gente tinha que ter em casa, Sim. né, para instalar com caixa de som, para poder ouvir o som estéreo. Mas ele insistia. Até que poucos anos depois, ali nesse período que que eu saí do ar da televisão, que eu comecei a olhar para as rádios, e eu disse, olha, eu vou continuar insistindo, não acho que esse negócio não vai dar certo. E ele não deixava mudar, ele acreditava, né? Não que ele tivesse errado na convicção dele, mas é que tinha uma transformação tecnológica e mercadológica muito importante. Aí, acho que foi 78 ou 79, surge em Porto Alegre a Rádio Universal, do Otávio Gadré, né? Que era uma rádio com música jovem, mas sem comunicador. Era só muita música jovem, e essa rádio começou a fazer um auê, né? O público jovem começou a ouvir o FM também, né? Ela não assumiu uma liderança de audiência, mas ela teve... Apagaram a luz ou é impressão minha? Eu não quero ver vocês, eu não quero ficar falando sozinho no escuro aqui. Joga a luz. Até me perdi o que eu estava falando aqui. Da Rádio Universal? Da Universal. E ela começou a fazer sucesso. E no Rio de Janeiro é lançada a Rádio Cidade. Quando a Rádio Cidade foi lançada no Rio de Janeiro, eu me apavorei, porque eles fizeram exatamente o que eu queria fazer. Sabe? Quantas vezes isso acontece, né? Quando a gente vê um negócio, a gente pensa... Vira alguém de fora falar. Porque, assim, o que eu queria fazer não era uma invenção minha, era replicar um modelo que eu estava vendo lá nos Estados Unidos, que estava dando muito certo, que era rádio com comunicador, falantes, etc. Aquela coisa que existe até hoje, com algumas evoluções com relação àquele período, mas, essa rádio está no Rio de Janeiro. E eu conversava com o Nelson, com o pai, disse, olha, vamos rezar para esses caras não virem para o Rio Grande do Sul, né? Porque se eles vierem para cá, nós vamos ter problema. Ferrou. Porque ferrou. E não deu outra. Começou a aparecer outdoor em Porto Alegre. O maior, era um outdoor do Cristo Redentor, e estava escrito assim, o maior sucesso do Rio de Janeiro chega a Porto Alegre. E chega a Rádio Cidade em Porto Alegre e explode. Né? Eu fiquei, puta que pariu. Fiquei... Pai, vem cá, pai. Não, foi ao contrário. Foi o contrário. Sabe quando a gente vai no estádio de futebol ou num show, tem aquela frase, eu já sabia, né? Eu não levei um cartaz, senão eu ia levar porrada do meu pai, né? Mas eu tinha certeza que ia acontecer isso. Isso aí, quando aconteceu, ele me chamou na sala dele e disse assim, meio brabo assim, né? Tu tem razão. Tu tem 3 meses para mudar essa rádio aqui. Disse, como assim? Vamos acabar com a Rádio FM Estéreo Gaúcha 0 Hora, o som de luxo. E tu faz a rádio que tu quiser. Aí me deu um frio na barriga. Agora é comigo. Agora é comigo, né? E isso aí era dezembro, mais ou menos. Não, era novembro, porque a mudança ocorreu em janeiro. E eu entrei que nem um louco a contratar comunicador, locutor, importação de música, conceito, fui fazer vinhetas novas para uma rádio que a gente tentou achar 500 nomes diferentes e não encontramos, a criatividade estava muito baixa, e já que existia a Rádio FM Estéreo Gaúcha 0 Hora, o som de luxo, vamos mudar, vamos fazer Gaúcha FM, para simplificar, né? E eu preparei todo um material para lançar essa rádio no início do ano seguinte, né? Fui ao Rio de Janeiro, gravei vinhetas, até tem uma passagem histórica, porque quando eu estava gravando as vinhetas no Rio de Janeiro, eu estava dentro de um estúdio de um cara chamado Jorginho Abigail, no Rio de Janeiro, quando o John Lennon foi assassinado. E aí foi aquela comoção no mundo inteiro, e eu estava com músicos naquela hora, assim, no meio das gravações, todos nós paramos assim por uns 15 minutos e todo mundo ficou meditando, sabe, sofrendo com a morte do John Lennon. E voltamos ao trabalho, e eu volto para o Rio Grande do Sul com as vinhetas, né, da Gaúcha FM pronta para botar no ar. E aí um dos comunicadores que haviam sido contratados para estrearem na nova Gaúcha FM estava na minha sala, né, eu estava, sei lá,
escrevendo alguma coisa, lendo, não lembro, mas minha sala era uma sala sempre aberta, nunca trabalhei de porta fechada, né? Ele sentou na minha frente e perguntou, ele tinha uma voz, chamava Bira Brasil. Quem lembra do Bira Brasil? Saudoso Bira Brasil. Ali lembro. Né? Eu digo, Pedro, você tem certeza que vai ser Gaúcha FM? Escutem isso. Eu disse, tenho. Né? Tem, está tudo pronto, a gente vai lançar daqui a um mês, não sei o quê, papapá. Mas por que não Atlântida? Muito bom. Da onde o cara tirou isso? Aí quando eu cheguei e disse, porra, cara, eu estou há 2 meses, por que tu me fala isso agora? Esse nome é maravilhoso, eu também fico arrepiado. Eu também adoro esse nome. E eu disse, fala de novo. Atlântida. Cheguei, voltei para o Rio, no outro dia, refiz todo o pacote de vinhetas, todo o modelo de comunicação que estava sendo preparado para lançar a Gaúcha FM, virou o lançamento da nossa querida Rede Atlântida FM, que eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse movimento que está aí, vivo, né? Ativo e moderno, como tem que ser. Essa é a história do início da Rede Atlântida. E ontem, né, a gente teve uma conversa, e eu até dei um beijo nele, eu acho até que meio que se surpreendeu, porque foi como uma forma de agradecimento, porque eu morei embaixo de arquibancada do Beira-Rio, né? É gremista. Mas ele fez parte da minha vida. Eu acho que a Atlântida, acho que marcou a vida de muitos aqui, porque a Atlântida também está envelhecendo com a gente, né? De idade, mas não de mentalidade, porque tem uns loucos aí que são os caras mais talentosos que lá estão. Então, por causa da Atlântida, eu gostei mais de rock, porque eu gostava do rock. A Atlântida fez parte da minha vida. E por causa da Atlântida, conheci muita gente. Hoje eu sou até... o filho do Lelê é Rafael por causa do meu nome, né? Claro, o Lelê é colorado, não sei se o Lelê está aí ainda. Aí tem o Rafa, aí tem muita gente. Eu escutava muito o Mr. P na madrugada, era o melhor programa de rádio que já teve para mim. Eu dormia com o Mr. P, então não sei se tem mais alguém que tem histórias com a Atlântida, mas eu sou muito feliz. A Atlântida me construiu um pouquinho como pessoa e como ouvinte, assim. Então, sou agradecido demais. Eu que agradeço o retorno que a Atlântida, o reconhecimento da rádio, assim, e esse é o meu maior orgulho. E é importante vocês saberem que a Atlântida entrou no ar, assumiu a liderança de audiência do Ibope na época e nunca mais perdeu essa liderança. Então, é um legado, né, Pedro? Hein? É um legado que foi construído até hoje. E, enfim, uma coisa que eu estou pensando muito aqui, a galera, muitos aqui são empreendedores, basicamente todos, e muitos, talvez, sempre acaba se pensando na mente, né, final de ano, né, onde é que eu vou investir no ano que vem em marketing, como é que eu me comunico melhor. A gente está vivendo uma nova era da comunicação, por causa disso daqui, e eu acho que poderia compartilhar um pouquinho da tua visão. Tu é um cara já se provou visionário, e entender um pouquinho de como joga esse jogo da comunicação. O que tu diria assim, para a gente que está empreendendo, estivesse começando um negócio ou estivesse liderando um negócio, como tu poderia explorar o mundo atual, né, em relação à comunicação, para que isso tracione os negócios do pessoal que está aqui? Eu acho que uma coisa que sempre existiu e sempre vai existir e não pode deixar de existir é a coragem. Todos nós temos convicções que nem sempre são validadas pelo sistema. E a gente não pode perder essa visão de ter coragem para seguir. Claro, quanto maior o fundamento que a gente trouxer para comprovar a tese daquela que faz com que a gente queira construir alguma coisa, é muito importante. Acho que o mundo ele facilitou, por um lado, por nos dar hoje muito mais acesso por todas as plataformas que existem na palma da mão hoje, de conhecimento, de informação, mas é preciso que exista muito cuidado, muito discernimento, porque existe aquela expressão, né? Separar o joio do trigo, né? E hoje o joio e o trigo estão vindo muito misturados, e a gente precisa ter muito cuidado nesse sentido. E não que eu não acredite em sorte, claro que eu acredito na sorte,
mais naquela linha do Tiger Woods, né? Quanto mais se trabalha, mais sorte se tem, né? Acho que as pessoas precisam estabelecer, primeiro, acreditar nos seus sonhos. Acreditar nos seus sonhos. Eu não sei se esse é o tempo que a gente ainda tem aqui, mas assim, eu teria muita coisa para a gente falar, mas eu preciso dizer isso para vocês, que eu tive uma carreira de executivo muito bem sucedida, porque foi a minha formação para a vida, não era o que eu queria. Eu não queria ser executivo de empresa, eu queria ser comunicador, eu queria ser continuar vivendo no mundo do artístico, no mundo do entretenimento, mas foi a minha principal faculdade, ter sido gestor das emissoras de rádio, ter participado da formação da Rádio Gaúcha. A Rádio Gaúcha nasceu, esta Rádio Gaúcha atual, que sofreu várias transformações, ela realmente surgiu no início da década de 80, porque ela era indefinida, ela era música, esporte, notícia, e para ser uma rádio de news, de esporte, ela foi construída e teve a participação de muitas pessoas que eu tive o privilégio de estar perto, de acompanhar. Tem até uma história engraçada, que é o Flávio Alcaraz Gomes, eu não sei se vocês sabem quem foi, era um jornalista da Rádio Guaíba, que teve um acidente dramático, ele acabou assassinando uma jovem na frente da sua casa, foi preso, foi para o presídio central e a Calda Júnior botou ele para a rua e ele virou um presidiário comum como qualquer outro. E o meu pai estendeu a mão para ele. Ele odiava a RBS, o Flávio, ele odiava a RBS. E o meu pai estendeu a mão para ele e disse: Flávio, mesmo dentro da prisão, eu vou te dar um espaço para falar na rádio, fazer um comentário diário e escrever na 0 Hora. E aquilo ali foi um choque para o Flávio, que a mão que foi estendida era a última que ele imaginava que seria estendida para ele. E o pai me dizia assim: te aproxima do Flávio, que esse cara entende tudo de rádio. E eu comecei a fazer reuniões no presídio central de Porto Alegre, com o Flávio. Sabe, eu ia lá, conversava com ele, ele me dava dica, e quando ele saiu, ele veio para a equipe da rádio, e nós, junto com a equipe grande, aí depois veio o Ranzolin, veio todo mundo, fizemos a construção dessa nova e atual Rádio Gaúcha. Então tem que saber perdoar também as pessoas. Isso é às vezes a gente fica ressentido, né? Por pior que ela seja, ela sempre terá um lado bom e a gente tem que acreditar nesse lado. Depois da minha carreira em Santa Catarina, onde eu fiquei por 15 anos como principal executivo, vice-presidente executivo do grupo em Santa Catarina. Lá foi o meu maior desafio, porque eu cheguei lá com 32 anos de idade, dirigi toda a empresa no estado, um estado que percebia a RBS não como uma empresa local, e sim uma empresa de gaúchos, e eu procurei fazer um trabalho de aproximação muito grande, trazendo grandes eventos e principalmente dando resultado para a sociedade de Santa Catarina. E o maior resultado foi a duplicação da BR-101, que só aconteceu por uma mobilização do Grupo RBS em Santa Catarina, que fez um abaixo-assinado, que arrecadou quase 1,5 milhão de assinaturas e levou para o governo federal, que acabou duplicando Porque ela era muito perigosa, né? Era muito perigosa, era o único trecho da BR-101 no sul do Brasil que não era duplicado, tinha tragédia todos os dias. E nós ajudamos a eliminar, não 100%, mas tirar os índices de mortes, de tragédias, com o trabalho de mobilização do Grupo RBS, estando perto da comunidade de Santa Catarina. Depois disso, eu encerrei o meu ciclo. Ontem eu falei muito sobre ciclos, né? Eu gosto da minha vida porque ela tem ciclos muito bem definidos, com início, meio e fim. Eu encerrei o meu ciclo de executivo. Manda parar esse relógio que eu estou ficando nervoso. Vai, tá. Estou tentando narrar agora aqui um pouco da história, porque o tempo não para aqui. Tem uns reclames daqui a pouco. E eu, assim, fiz o meu trabalho por 15 anos em Santa Catarina, terminei a minha passagem como executivo, me transformei em acionista definitivamente, porque enquanto executivo, mesmo sendo acionista, eu não tinha chapéu de acionista, eu só tinha o chapéu de executivo, os compromissos, as metas a serem atingidas pela empresa. Me preparei para ser acionista e depois disso, eu, fazendo uma história longa, curtinha, eu voltei a me reconectar com os meus sonhos. Mesmo como executivo, eu resolvia voltar a trabalhar com a arte,
né, com música, com livros. Lancei uma editora de livros de luxo no Brasil, chamada Toriba Editora, livros de edições limitadas. O mais importante que eu fiz é o livro do Pelé, com 1.283 edições, que é o número de gols que ele fez na vida. Fizemos lançamento no Rio, em São Paulo, em Nova York, em Londres, em Dubai. Tive esse prazer de conviver com o Pelé nesse período todo, num trabalho muito bonito. Dos 1.283 livros, se ainda alguém tem 10 ou 12 no mercado, eu não tenho mais, mas eles estão todos no mercado. E depois disso me reconectei com os meus sonhos, sim, né? Voltei a trabalhar com música, me casei de novo, conheci a minha mulher em São Paulo. Eu morei de 2011 até 2020 em São Paulo. E essa minha mulher, que é muito espiritualizada, muito focada no tema de propósito, disse assim: agora que eu te conheço bem, está na hora de tu te reconectar com os teus sonhos. Está na hora de tu fazer aquilo que tu gosta. E eu voltei para a música. Eu voltei para a música, eu voltei para os sonhos e eu voltei para o tempo. Em 2019 eu preparei um primeiro lançamento de uma série chamada Mr. Dreamer, que vocês viram ali. Quem não assistiu ainda está na Globoplay, que acabou. Quando ficou pronto o primeiro episódio, ele ficou pronto em fevereiro de 2020, e aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia e essa série não pôde ser colocada no ar como série, e sim como um documentário chamado Mr. Dreamer, né, que ouviu jovens, neste caso, na Irlanda, né, eu ia viajar o mundo inteiro, ia para Londres, ia para Nova York, cheguei a gravar em Los Angeles, mas não consegui dar continuidade por conta da pandemia. Até refizemos, durante a pandemia, aquilo que era o primeiro episódio, foi refeito. Eu de castigo na praia, na minha casa de praia, montamos um novo documentário, que é esse que está no ar. E agora que eu completei 50 anos de carreira, em 2023, eu vou entregar em 2024, em 2025, se Deus quiser, a minha nova obra de cinema, que vai se chamar Still Dreaming, que serão 3 episódios, onde eu ouvi, ao longo dos últimos 2 anos, os maiores nomes da música popular brasileira, desde da geração dos 80, Gilberto Gil, Caetano, Milton, Ney Matogrosso, enfim, até uma geração que permeia a uma juventude que hoje tem 20, 30 anos. E o tema que nós vamos abordar, que está sendo produzido para esse documentário, é justamente o tempo. Já que eu vivi profissionalmente 50 anos e vi muita coisa acontecer de transformação na vida das pessoas nos últimos 50 anos, eu quero que as pessoas saibam o que essas celebridades pensam sobre a vida, sobre o tempo, sobre a morte, sobre a infância, sobre o racismo, sobre as dores e sobre as conquistas, num documentário que vai se chamar Still Dreaming, de 3 episódios, que vai ser nessa ordem: passado, futuro, presentes. Então, espero que vocês, em 2025, curtam. Esse é o meu mais novo projeto. Ele pode significar, representar um fim de ciclo, e eu não sei qual é o meu novo ciclo, mas eu tenho certeza que ele vai acontecer a partir de 2025. Muito bom. Seguir sonhando, né? Esse é o segredo. Sempre, sempre, sempre. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês, em primeiríssima mão, a abertura deste novo documentário.